Olá pessoal, tudo jóia? Professor Rafael, disciplina Segurança e Higiene do Trabalho 1, certo? Estamos aqui para a nossa primeira videoaula. Vamos lá, o tema de hoje, da nossa videoaula, é sobre o ruído como causa de infortúnio profissional. Qual é o risco ruído, qual é o mal que o ruído causa na nossa vida profissional e nós, como técnico de segurança do trabalho, iremos avaliar. Esse assunto também está na apostila do curso, no módulo 6, ou capítulo 6. Né? A gente vai fazer a videoaula, entretanto, o assunto na íntegra está na apostila do capítulo 6. Lembrando que toda aula a gente está fazendo a lista de exercícios. Essa também não vai ser diferente. Já temos 2 listas de exercício e essa completa a terceira lista de exercício, que será avaliativo. Né? Todos os exercícios que estão sendo feitos será avaliativo. Então essa lista vai estar lá no portal da escola. Você tem que ir lá e acessar o portal da escola. Né? Então, se não conseguir acessar lá, fale comigo, passe um zap, para que a gente possa estar passando material para vocês aí. Como toda semana vai ter uma aula online, então as atividades que é proposta nessas semanas terão até a semana que vem para poder ser entregue essas aulas. Ah, professor, posso entregar daqui 2 semanas? Pode, né? Eu vou aceitar. Porém, na hora da avaliação, eu vou levar em consideração esse tempo aí também, certo? Quanto mais tempo você demora, menos avaliativo é o seu trabalho. Mas não podemos desanimar, certo? Quem está com exercício pendente aí, pode me mandar aí, que vamos botar um marco aí a partir dessa videoaula aí, certo? Alguns alunos teve problema para acessar o portal, outros não tinham nem login para poder acessar, e agora quem tiver com alguma dificuldade técnica, fale comigo ou passe pelo WhatsApp para que a gente possa acertar. Bom, como a gente já estudou em aula a gente viu, um dos últimos assuntos foi sobre a questão da classificação dos riscos. Falamos que os riscos têm as suas cores, né? E uma delas que a gente vai estudar hoje sobre o ruído, ele é um risco físico, da cor verde. Essa tonalidade de cores, ela serve também para se fazer um mapa de risco. Lá na NR5 fala sobre a obrigatoriedade da CIP em fazer um mapa de risco. Então, é importante que a gente conheça um pouco das cores e quais riscos representam essas cores. Né? Isso já foi dado em sala de aula, então só relembrando um pouco esse assunto aí. Bom, o ruído, a palavra ruído, ela é diferente do som. O ruído, no ambiente de trabalho, é uma coisa desagradável. Né? Imagina você trabalhando num lugar ruidoso, com máquinas, equipamentos, pessoas a todo momento fazendo um barulho, fazendo esse tipo de ruído. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, esse ruído ele começa a fazer mal, né? A doença ocupacional, a perda de audição, né? Então, com um período longo de exposição, o ruído ele tem as suas consequências. Como é que a gente faz para poder avaliar isso? Existem equipamentos adequados, que a gente vai passar em outra oportunidade, em outra aula, que faz essa avaliação. Então, conhecendo o risco, é o que? O ruído ele é diferente do som. O som ele é uma coisa agradável, que você gosta de ouvir, uma música, por exemplo, né? Então, o som é uma coisa, o som da natureza, o som dos pássaros, até coloquei na figurinha aí, uma coisa que você gosta de ouvir. O ruído é uma coisa que ele se propaga pelo ar, em forma de uma onda, né? Então, ele é medido em frequência, por se tratar uma onda, e a sua unidade de medida é o decibéis. Né?
Então, há uma escala de medida que o nosso corpo suporta e aguenta relacionado a esse tipo de risco. Bom, assim como a gente falou que o ruído ele é uma coisa desagradável, ele tem suas consequências. Quais são elas? Cansaço, imagina você trabalhar num lugar muito ruidoso. Cansaço, irritação, dores de cabeça, diminuição da audição, problema no aparelho digestivo, taquicardia, período de infarto. Então, uma pessoa muito estressada, na maioria das vezes, é pelo simples fato de ela trabalhar num ambiente ruidoso. Então, o ruído, ele tem as suas consequências. Além da perda auditiva, ele tem essas causas somáticas no organismo humano, né? Nós, como da área da prevenção, às vezes o colaborador reclamando muito de estresse, reclamando muito de dor de cabeça, falta de concentração, quando se trabalha num ambiente ruidoso, é difícil, determinado tipo de atividade que tem concentração, a gente não consegue, o trabalhador não consegue desenvolver essa atividade. Bom, e todo risco, é lógico, claro, depende muito da intensidade em que o trabalhador está exposto e a sua sensibilidade também. É muito usado para risco químico o meio de ingresso nas vias dos organismos, né? Como é que esse ruído ele entra no nosso organismo? E o ruído ele vem pelo aparelho auditivo, certo? Ele acontece pelo aparelho auditivo. Está muito relacionado à sensibilidade de cada um e o tempo de exposição. Todos os riscos você sempre irão ouvir esse conceito, tempo de exposição. Eu posso trabalhar num lugar de muito ruído com um tempo de exposição longo? Não. Né? Quanto maior o ruído, quanto maior a intensidade, menor tempo de exposição também. Quando é um ruído mais ameno, um ruído com intensidade um pouco mais baixa, esse tempo é diluído em uma quantidade de horas a mais. Então isso já tem na literatura, já tem estudos relacionados sobre isso. Então um exemplo aí de se você estiver próximo a um avião, chega até 140 decibéis. Numa conversa normal, né, exemplo em sala de aula aí, 50 decibéis. Então o ideal para nós, num ambiente industrial, é de 85 decibéis. Ah, mas professor, onde é que eu vejo esses parâmetros? Esses parâmetros estão lá na NR15, né, que falam, no seu anexo lá, que fala sobre o limite de tolerância para ruídos contínuos e intermitentes. Então a gente pode observar aqui que 85 decibéis para uma carga horária de 8 horas e assim sucessivamente. À medida que o ruído, a concentração vai se aumentando, menor o tempo de exposição do colaborador. Então, se eu pegar um ruído aqui de 112 decibéis, que é um ruído bastante alto, o ideal pela norma é que se trabalhe 10 minutos. Então, como eu disse, o ruído ele tem sua unidade de medida, ele é avaliado através de equipamentos que capta essa pressão sonora aí e gera um número em decibéis e nós aplicamos a norma da NR15, né, com os parâmetros encontrados na avaliação de ruído. Então, essa primeira aula é só para a gente conhecer um pouco mais desses ruídos e falar um pouco sobre esses parâmetros. Ora, como é que as empresas trabalham? Elas, antes do colaborador entrar para a empresa, são feitos exames admissionais. No decorrer do trabalhador estar trabalhando na sua função, são realizados os exames periódicos, o audiograma, né? Então, de tempos em tempos, também, na admissão, exames periódicos, retorno ao trabalho, demissional, são alguns exames que estão lá na NR7 e o ruído é feito o audiograma.
também, né? Então, ali, naquele momento, o médico do trabalho, ele diz se o colaborador, se o funcionário está apto para trabalhar ou não, ou se ele teve alguma perda auditiva. A maioria das vezes ele entrou na empresa apto para trabalhar e no decorrer do tempo, por não usar os equipamentos de segurança, ele teve uma perda auditiva. Bom, aí alguns tipos de protetores, proteção auditiva, né? Nós temos aí o espuma moldável, praticamente descartável, né? Ele se molda no canal auditivo. Temos os protetores de silicone também e os protetores conchas, né? Todo o EPI relacionado à proteção auditiva, ele tem que ser higienizado. O protetor de silicone, por exemplo, o trabalhador terminou de usar, ele tem que lavar, ele já é de silicone para isso mesmo. Mas por que lavar? Por causa de infecção, né? Que pode ocorrer dependendo se o cara trabalhar num ambiente muito agressivo, muito sujo, algumas vezes poluído. E o protetor concha também faz essa asepsia aqui, limpando ele por dentro. O protetor concha ele tem uma espuma que é trocada também. Já o protetor de silicone, a cada 6 meses aí no máximo, ele deve se trocar esse equipamento de proteção individual. Então nós da área de segurança temos que saber isso, tem que ter esse tino aí, quanto tempo trocar, se o lugar é muito ruidoso, o que é melhor, o protetor concha, o protetor de silicone, a gente que vai acabar dimensionando isso dependendo do ambiente de trabalho. É claro que o concha ele tem um pouco mais de restrição. Exemplos, a pessoa que usa óculos, a pessoa que tem cabelos longos, né? Então ele tem que ter essas medidas aí. Ele não é muito eficaz porque ele perde um pouco da sua isolação. Mas em relação à atenuação, à proteção, o concha ele atenua mais do que o próprio silicone. O problema do silicone também, né, o colaborador usa, ele tira do canal auditivo, daqui a pouco ele coloca na blusa e acaba essa higienização sendo um pouco mais difícil, né? E a gente tem a maneira correta para fazer o uso, né? Isso aí também a gente sempre vai ter que estar explicando na íntegra como é que faz, né? A asepsia do protetor e o passo a passo aí que a gente tem que estar sempre com as mãos limpas, né? Colocando, puxando a orelha um pouco para trás e inserindo o protetor, no caso aí silicone, no canal auditivo, certo? O protetor concha também, ele é ajustável e ele tem uma boa isolação. Alguns protetores desses conchas já vêm acoplado, já vem junto ao próprio capacete do trabalhador. Então ele usou ali, ele só puxa um abafador um pouco para cima e ele consegue essa proteção aí. Então a maioria dos protetores já vem no próprio abafador, que é uma peça, né? É uma peça que tem que estar com o colaborador, cai no chão, perde, então quando você coloca no capacete fica um pouco melhor. Beleza, galera? Uma aula bem simples, bem explicativa, bem rápida. Dê uma lida no capítulo 6 da apostila, faça os exercícios, qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado, até uma próxima.